minhas irmãs, meus queridos amigos, ouvintes do canal evangélico O Mensageiro de Cristo. Aqui que vos fala o presbítero Josué, sou da cidade de Jacareí, sou da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Jacareí. Eu quero convidar você, chegou aí, não é inscrito no canal? Faça parte, meu querido, vem fazer parte do Mensageiro de Cristo. Vamos anunciar junto comigo Cristo para as nações, dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma a vida. Só se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Eu peço aí, você que é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu joinha, comente o vídeo, compartilha e vamos embora pro vídeo. Você fazendo parte desse canal, você vai ajudar eu a anunciar que Cristo salva, cura, liberta e transforma a vida. E é o único e suficiente Salvador para a humanidade. E que Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. É por isso que eu estou com o canal evangélico O Mensageiro de Cristo. Porque a nossa mensagem é levar a palavra de Deus. Nossa mensagem é transformar a vida pela palavra de Deus. E eu quero aproveitar, entrar nesse vídeo, falar para você aí. Nós vamos falar aqui de uma pessoa que acho que você já ouviu. Se você não ouviu, você vai ouvir falar agora. Um homem chamado Sansão, um personagem bíblico que está aí na palavra de Deus, um homem forte. Acho que o homem mais forte que a Bíblia relata aí é Sansão. Um herói que foi escolhido aí desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de ter nascido. Ele foi dotado aí de uma força sobrenatural. Mas também, infelizmente, esse homem com essa grande força se entregou aí às fraquezas humanas, aos sentimentos humanos e acaba aí perdendo tudo que ele tem. E eu quero falar para você, vamos nessa mensagem, vamos conhecer um pouco da história de Sansão. Este homem foi um menino prometido por Deus, que Deus promete à sua mãe. Um homem que derrotou leões, que derrotou exércitos, que foi um vencedor. Mas também um servo que caiu por causa da sua desobediência e pela sedução. Então nós temos que permanecer firme, obediente e com o olho direto para a cruz do Calvário. Para nós não estamos. Mas nós vamos ver também que no final nós vamos ver, estaremos vendo como aí o Senhor ainda transformou a vida de Sansão em um instrumento de vitória. Ele transforma a vida de Sansão em um instrumento de vitória, para cumprir a promessa que fez ao povo de Israel, mesmo no último momento de Sansão. Prepare seu coração, porque essa história, ela não vai falar somente de Sansão. Essa história também vai falar de mim e de você, de nós permanecermos fortes, firmes, e não trocarmos nada a nossa aliança com Deus. E de como precisamos aí permanecer firmes em Deus para não perdermos a nossa força que está em Cristo Jesus. Então vamos juntos nessa jornada? Vamos juntos prosseguir essa jornada? Eu quero começar falando para vocês que havia um tempo em que nesse tempo Israel era um povo que vivia debaixo aí da opressão dos filisteus. Durante 40 anos, esse povo de Israel foi dominado pelos filisteus e o coração dos israelitas, o coração do povo judeu clamava por uma libertação, clamava por um libertador. Mas nesse mesmo tempo, vivia um homem aí no povo judeu chamado Manoá. Esse homem era da tribo de Dan, casado com uma mulher. E essa mulher não poderia ter filho, essa mulher era estéril, essa mulher não tinha como ter filho. Só que um certo dia, meus queridos irmãos, amigos, o anjo do Senhor aparece para essa mulher. Esse anjo aparece diante da mulher de Manoá e diz para ela assim: você terá um filho. Olha que Deus faz. Uma mulher estéril. Para cumprir a promessa de Deus, Ele trabalha com as coisas impossíveis. Ele faz o impossível ser possível, mas a promessa dele tem que se cumprir. Essa mulher não poderia ter filho. Ela é estéril. Mas o anjo aparece para ela e fala que ela vai ter um filho, mas que ele será nazireu. Desde o ventre dela. Ele diz, não beba vinho, não coma coisas impuras, e nem corte o cabelo do menino. Pois ele será consagrado a Deus e começará a libertar Israel da mão dos filisteus.
assim nasce Sansão. Sansão nasce separado desde o ventre para cumprir um propósito divino. O menino cresceu e o Espírito do Senhor começa a se mover, tomar conta da vida de Sansão. Só que tem um problema, meus queridos. Sansão, ele tem a sua primeira prova de força. Porque um certo dia, ele caminhando, ele descia a cidade de Tiná. Ele desce para essa cidade de Tiná. Quando ele está caminhando, no meio do seu caminho, surge um leão. Esse leão ruge contra Sansão. E esse leão se aproxima de Sansão para atacá-lo. E Sansão ali, revestido do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, que desce sobre ele, que veio sobre Sansão, ele rasga ali o leão, como se com as suas próprias mãos, como se rasgasse um cabrito. Ele não está com arma. A Bíblia diz que ele rasga o leão com a sua própria mão. Só que mais tarde, quando Sansão volta aí para a sua aldeia, para a sua terra, pelo mesmo caminho, Sansão encontra aí o corpo do leão. E dentro do corpo daquele cadáver, dentro daquele corpo de leão morto, um enxame de abelha e mel. Então Sansão, ele come daquele mel. Mas Sansão não conta aos seus pais. Porque o nazireu, ele não pode tocar no cadáver, ele não pode chegar perto de corpos de defunto. Então ele não conta aos seus pais o que aconteceu. Isso já começa a nos mostrar o caráter de Sansão, forte, escolhido por Deus, mas também impetuoso, e muitas vezes guiado somente pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios instintos, pela sua própria vontade, por aquilo que Sansão vê que é melhor para ele. Um certo dia, uma certa ocasião, Sansão ele se dirige até a cidade de Gaza, e ali em Gaza os filisteus cercam Sansão para matá-lo. No entretanto, aí à meia-noite, ele se levanta, arranca os portões da cidade com um poste e tudo, e leva os portões da cidade até o mais alto monte, mostrando a todos os filisteus que a força de Deus estava com ele. Os filisteus acabam temendo, acabam tendo medo, acabam se apavorando diante de Sansão. Sansão ainda não entendia, não conseguiu entender que a sua força não vinha dos seus músculos, não vinha de si mesmo, mas vinha do Senhor. Então aí entra em cena uma personagem, entra em cena uma mulher chamada Dalila, uma filisteia, por quem Sansão veio se apaixonar. E os príncipes dos filisteus oferecem a ela uma grande riqueza, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão, se ela pudesse passar para eles como derrotar Sansão. Qual seria o ponto fraco de Sansão? Dalila, ela insiste diversas vezes para que Sansão contasse de onde vinha a força dela. Diz a Sansão: conta-me de onde vem a tua grande força e como poderia ser amarrado e ser dominado. No começo, Sansão começa a enganar Dalila, Sansão começa a achar engraçado, contando mentiras, dizendo que se ele fosse amarrado com 7 cordas novas, perderia a força. Mas toda vez que os filisteus assim o amarravam e vinha de encontro a ele, Sansão se libertava muito fácil e derrotava os filisteus. Dalila não se dá por vencida, não desiste. Ela começa a pressionar Sansão todos os dias, perguntando para ele: conta-me de onde vem a tua força e como poderia amarrar para você ser dominado. Então Sansão abre seu coração e diz: Dalila, jamais passou navalha na minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se minha cabeça for raspada, a força vai embora, minha força deixará eu. Dalila então
pega Sansão e faz ele dormir no colo dela. Dalila chama um filisteu e junto com esse filisteu rapa as 7 tranças que Sansão tem sobre sua cabeça. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor se retirou dele e sua força. E os filisteus prenderam Sansão, amarraram ele e arrancaram os olhos e levaram para a cidade de Gaza, onde fizeram aí ele girar um moinho no cárcere como um escravo. E os filisteus organizaram aí uma grande festa em honra ao seu deus Dagom e reuniu-se milhares de pessoas para ver Sansão. Então trouxeram Sansão para zombar dele. Só que Sansão faz a última oração. Sansão cego, humilhado, machucado, fraco, ferido. Sansão pede a um moço que guiasse ele pelas suas mãos e deixasse ele tocar as colunas do templo, que sustentavam o templo, para que ele pudesse ficar apoiado nelas e ficasse de pé. E assim o moço faz. Então Sansão, apoiado nas colunas, com as mãos na coluna, Sansão faz a sua última oração e diz: ó Senhor Deus, lembra-te de mim. Dai-me a força só mais uma vez, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Então Sansão apoiou-se com toda a sua força e empurrou as colunas do templo e caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que ali estava. E a história conta que naquele dia Sansão veio matar mais inimigo, mais filisteu. Sansão mata mais filisteu e mais inimigo na sua morte do que em toda a sua vida. Amados irmãos, amados amigos, a vida de Sansão veio nos mostrar um contraste muito grande. Um homem separado por Deus desde o seu nascimento, cheio do Espírito, mas acaba se perdendo. Ele acaba perdendo tudo que tem. Perde sua força, sua comunhão com Deus, pelas suas próprias escolhas. Sua força não estava em seus músculos, mas na aliança que ele tinha com Deus. E quantas coisas nós estamos perdendo porque perdemos a aliança com Deus, pelas nossas escolhas, escolhemos coisas erradas, porque estamos se entregando aquilo que é bom para os nossos olhos, fazendo escolhas erradas, escolhendo pessoas erradas. Estamos se entregando a coisas que não provêm de Deus. Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes do canal, vamos permanecer firme diante de Deus. Amém? Não vamos perder a comunhão com Deus. Não vamos estar sendo guiado, escolhido. Não vamos ser impetuoso. Não vamos escolher coisas, perder aquilo que Deus tem para a nossa vida. Permanecer firme. Não vamos ser igual Sansão, trocar por prazeres, trocar por desejos carnais, trocar a nossa aliança com Deus, para que não venhamos perder tudo que Deus. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque o dia do Senhor está chegando, então guarda, prepara para receber a bênção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se esta mensagem edificou sua vida, deixa um like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva nesse canal, para que não perca as próximas histórias, as próximas reflexões da Palavra de Deus, as próximas orações. Que o Senhor continue te fortalecendo, te abençoando, te livrando de todos os desejos carnais. Que o Senhor derrame o seu Espírito e que te guie por onde Ele quer ganhar. Que a vontade diretiva de Deus seja maior do que a vontade permissiva. E lembre-se, com Deus até a fraqueza
Até no momento de fraqueza, nós se tornamos fortes. Porque com Deus, a nossa fraqueza é a força da nossa vitória. Permaneça firme e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Amém?